Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Vamos aguardar o pessoal ir entrando. A gente vai dar aqueles tradicionais 3 minutinhos só para todo mundo fazer a conexão e já começamos. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Vamos aguardar mais um minutinho aí para o pessoal ir entrando e a gente já inicia, gente. E tem bastante gente online já, viu, Thiago? Então acho que podemos iniciar, Andressa. Vamos lá. Aproveita do tempo, Vamos. né? Isso, para economizar o tempo de todo mundo. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Eu sou Andresa Ribeiro, sou sócia aqui do Stock Forbes na área de tributos diretos. E o Tiago é nosso diretor de impostos do Tax BI. Nós estamos aqui numa série de webinar que a gente pretende fazer para trazer temas relacionados ao Pilar 2 com vocês. Estamos mergulhados nesse tema, estudando muito sobre o Pilar 2 desde o início das regras. E a gente tem sentido a necessidade de fazer esses webinars para a gente trazer alguns temas controversos, questões que a gente tem discutido aqui e, sem prejuízo, né, de novas questões que vão surgindo aqui durante os encontros. São encontros periódicos, a ideia é a gente fazer um por mês de temas relevantes, nessa área. Hoje a gente pretende conversar com vocês sobre as regras Safe Harbor e os problemas e controvérsias que a gente tem encontrado na aplicação dessas regras. E queria deixar desde logo aberto aí o chat e o Q&A para vocês forem enviando as dúvidas. Não precisa ser só no fim, sem prejuízo da gente deixar alguns minutinhos no fim para responder dúvidas. Mas, por favor, fiquem à vontade para ir encaminhando, né, que às vezes está conectado ao tema que a gente está falando ali. À medida do possível, a gente vai consultando o chat para ir respondendo as dúvidas também. Quer dar um oi, Thiago, antes de eu começar? S- Sim, obrigado pela presença de todos. Lembrando que esse é o segundo webinar, então quem não participou do primeiro, entre lá no YouTube do Stock Forbes. Vocês vão acessar então as primeiras discussões. Nós falamos de ágio, falamos de JCP no cálculo Globe, tá? Esse webinar também vai ficar gravado.
Então vocês podem ir lá novamente estudar, relembrar o tema que a gente vai discutir aqui. E a apresentação que eu e a Andressa vamos apresentar vai ser depois dividida pelo time com vocês no e-mail aí de cadastro, tá Isso. bom? Quem estava inscrito vai receber a apresentação, o material que a gente vai compartilhar hoje. Então vamos lá, deixa eu colocar minha tela aqui no modo apresentação. Tá certinho, Thiago? Tá conseguindo ver? Tá ok, vamos seguir. Tá ótimo. Bom, então, pessoal, como a gente comentou, a ideia hoje é a gente falar sobre as questões controversas na aplicação das regras Safe Harbor. As regras Safe Harbor, elas vieram no contexto do Pilar 2, elas foram instituídas no seguinte contexto. Como vocês devem estar, aí quem está interessado nesse webinar sabe, as regras do Pilar 2, elas são bastante complexas e exigem, né, um grande número de horas dedicadas às companhias para entender todas as regras e conseguir levantar todas as informações que são necessárias para a gente fazer os cálculos. E a OCDE, levando em consideração, né, e o processo acho que foi muito sendo construído, né, um pouco com várias mãos e junto com alguns grupos multinacionais, a OCDE percebeu que nesses primeiros anos seria muito importante ter um alívio na aplicação dessas regras, já que a gente está falando de um sistema complexo que exige uma adaptação, exige até uma adaptação sistêmica, porque a gente está falando de regras que valem para um grupo como um todo, multinacionais que estão em diversos países, que adotam sistemas, às vezes contábeis ou sistemas físicos mesmo, né, de apuração de todos os números diferentes, diversos, e que exigiria um certo tempo para as companhias se adaptarem para conseguirem fazer os cálculos completos. Como a gente costuma dizer, para quem já está mergulhado nas regras, acho que já percebeu, o Pilar 2 seria como se fosse, né, um novo lucro real, 100% novo, né, são grandezas que partem às vezes do mesmo número, mas são cálculos, adições, exclusões, ajustes que são 100% novos, então exige um grande volume de horas dedicadas e um tempo de adaptação dentro das companhias. E percebendo um pouco, né, dessa dificuldade, a OCDE pensou em estabelecer as regras Safe Harbor, que em princípio seriam regras transitórias, em princípio são regras transitórias. Qual a implicação prática da gente aplicar as regras Safe Harbor? Então, a primeira questão que é super importante é que nesses primeiros anos, e aí, né, para os países que adotaram o Pilar 2 desde o início, a regra Safe Harbor vale por mais tempo. O Brasil, como entrou um pouco no meio do caminho, a gente estaria falando da aplicação das regras Safe Harbor para os 2 primeiros anos, já que a ideia é que em 2028 todo mundo esteja no cálculo completo. Então, para nós aqui, esses 2 primeiros anos, se eventualmente a gente conseguir se adequar aos testes Safe Harbor e ficar dentro da possibilidade de calcular aplicando a regra simplificadora, isso significa que, em primeiro lugar, a gente não teria adicional de CSL a ser recolhido, né, o tributo que foi instituído aqui no Brasil para fins de adequação do Pilar 2, e, em segundo lugar, a gente consegue cumprir todo o compliance, ou seja, as obrigações acessórias relacionadas ao Pilar 2 vão ser aplicadas de uma maneira muito mais simplificada do que o cálculo completo, que envolve a gente fazer toda uma apuração e demonstrar como foi feita essa apuração com diversos ajustes. Então, são essas duas questões. A gente não tem recolhimento e a obrigação acessória vai ser muito mais simplificada. Como eu comentei, a ideia é que a regra Safe Harbor por enquanto, valha para esses 2 primeiros anos. E em 2028, todo mundo estaria no cálculo completo, tá? Então, esse é o contexto do que a gente vai falar hoje para os grupos multinacionais que se qualificarem nessa regra Safe Harbor, teria esse alívio nesses 2 primeiros anos. Bom, como é que funcionam então essas regras Safe Harbor ou essa regra simplificadora durante esse período de transição, que seria esses 2 primeiros anos? A gente vai ter a adoção de basicamente 3 testes. Esses 3 testes, eles são implementados de forma independente, tá? Não é necessário você cumprir os três testes para estar dentro da regra Safe Harbor. Uma vez que você consiga atingir um dos testes, já estaria dentro do Safe Harbor e você já consegue não pagar o adicional da CS nesse primeiro ano e cumprir a obrigação acessória de maneira mais simplificada. Quais são esses 3 testes? E aí, Thiago, você vai me interrompendo aqui se eu for esquecendo alguma informação relevante, fica à vontade para me interromper a qualquer momento. Os 3 testes são os seguintes. O primeiro teste, ele é
o que a gente chama desse teste de mínimos. Ele vale, pessoal, muito para grupos multinacionais que têm uma presença física ou uma presença no Brasil ainda bastante tímida. Vamos relembrar que o Pilar 2 ele funciona numa base jurisdicional, o que significa que eu vou fazer os cálculos para a jurisdição como um todo, não é para cada entidade. Eu vou somar todas as entidades do grupo multinacional que estão domiciliadas aqui no Brasil e vou aplicar esse teste para todas as entidades, né, num cálculo que a gente diz que é um cálculo jurisdicional. Então, vale para a jurisdição Brasil. Então, esse primeiro teste, como vocês vão perceber, ele é um teste para grupos multinacionais que têm uma presença tímida ainda no Brasil, pequena, para quem está começando, ou para grupos que, por mais que já tenham uma presença grande lá fora, né, um grande faturamento, uma grande expressão, um grande número de companhias, às vezes a companhia no Brasil aqui é, né, uma mera filial, um mero ente que está aqui, que, né, acaba fechando negócios em benefício das outras empresas lá fora. Então, ele funciona para esses grupos. Grupos multinacionais que já têm uma presença no Brasil mais expressiva, ou até os grupos multinacionais brasileiros, né, que às vezes o grupo é quase 100% brasileiro e só vai ter uma presença tímida lá fora, né, o contrário, esse primeiro teste não vai ser aplicado. Por quê? Porque o teste de mínimos, ele aplica-se para quem? Para os grupos multinacionais para os quais todas as entidades do Brasil teriam uma receita total inferior a 10 milhões de euros. Então, percebam, é um critério, né, difícil de ser aplicado. E ele é cumulativo. Além de ter a receita total inferior a 10 milhões de euros, todas as entidades integrantes do grupo multinacional domiciliadas no Brasil precisam ter auferido lucro inferior a 1 milhão de euros ou prejuízo. Tá? Então, se eu atingir esses dois critérios, eu estaria dentro desse teste de mínimos e, portanto, eu poderia aplicar a regra Safe Harbor para o meu grupo multinacional, para as entidades do grupo multinacional domiciliadas aqui no Brasil. O segundo teste, que é aplicado mais uma vez de forma independente, é o teste da alíquota efetiva. Quando a gente vê esse nome e vê a aplicação desse teste, a gente já fica com uma dúvida, né? Porque a gente fala, bom, o Pilar 2 tem como objetivo justamente, né, analisar a alíquota efetiva do grupo multinacional e se essa alíquota efetiva do grupo aqui no Brasil for inferior a 15%, eu teria um adicional de CSL para recolher até, né, complementar os 15% mínimo. Então, não seria a aplicação das regras do Pilar 2 por si só? A grande questão é a fonte das informações para a gente conseguir aplicar essa alíquota efetiva. No cálculo do completo, né, a gente vai chegar nessa alíquota efetiva por meio de um grande número de informações muito mais complexas. Eu vou partir da minha demonstração financeira, de todo o grupo, etc., mas vou fazer todos os ajustes exigidos no cálculo completo. Aqui na regra Safe Harbor, eu vou aplicar a alíquota efetiva me baseando muito no meu CBCR, né, no Country by Country Report, ou na declaração país a país. Já vamos detalhar com vocês como é que vai funcionar isso. Mas basicamente, eu vou olhar para esses números na declaração país a país ou no CBCR e vou olhar para o lucro auferido pelas entidades aqui no Brasil e para os impostos que foram recolhidos aqui no Brasil e impostos que eu informei no subsidiário, que inclui tanto o corrente quanto o diferido, sem qualquer ajuste, como é exigido no cálculo completo, no diferido. Então, eu vou fazer, né, essa divisão e o produto dessa divisão eu vou analisar. Se for uma alíquota efetiva superior a 16% durante o ano de 2025, olhando para 2026, mas relativa aos números de 2025. Se a alíquota efetiva for superior a 16 ou superior a 17 em relação ao ano calendário 2026, eu estaria dentro do teste da alíquota efetiva e, portanto, consigo aplicar as regras Safe Harbor para esses primeiros anos. É importante, esse teste a gente tem percebido, né, que pode funcionar para vários grupos, né, alguns a gente já tem trabalhado ali nos cálculos e muitas vezes é possível atingir esse segundo teste. Então, acho que vale uma atenção para todo mundo aqui para a gente verificar se não conseguiria aplicar esse segundo teste. O último teste, que é a exclusão do lucro baseado na substância, lembrando, são testes independentes. É o que o Thiago apelidou aqui do terror dos CFOs, né? Esse teste, ele funciona muito para grupos multinacionais que têm uma presença física muito expressiva no Brasil.
Vamos lembrar que as regras do Pilar 2 elas foram endereçadas muito num contexto de economia digital e para evitar a erosão da base tributável nesse contexto de economia digital para empresas que conseguem movimentar as suas entidades pelos mais variados países do mundo e eventualmente colocar em um paraíso fiscal e, portanto, a gente ter essa erosão da base do imposto de renda. O Pilar 2 busca endereçar esse tema trazendo, né, o contexto da alíquota mínima de 15% para todos os grupos. O teste baseado na substância, o que que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, olha, para entidades que tenham muita substância econômica, não faz sentido eu aplicar as regras do Pilar 2, já que o Pilar 2 não foi endereçado para esses grupos, ele foi endereçado para combater planejamentos no contexto de economia digital. Então, para os grupos que têm muita substância, eu vou aplicar uma regra Safe Harbor e, portanto, trazer um alívio. O que que foi definido como substância? Que também é uma discussão que a gente tem no mundo internacional durante muito tempo. Substância, no contexto do Pilar 2, foi definido como ativos tangíveis e folha de pagamento, ou seja, tijolo e pessoas. Então, eu vou olhar e aí a gente vai mostrar aqui para vocês o cálculo, né, para a gente ver como é que a gente chega nesse conceito, né, de substância, como é que eu calculo minha folha de pagamento, como é que eu calculo meus ativos tangíveis. Se eu somar essas duas grandezas e eu vou aplicar um percentual, né, sobre o valor da minha folha de pagamento e sobre o valor do meu ativo tangível, e a soma desses percentuais se for maior que o lucro, isso significa que eu estou dentro desse teste baseado na substância. Então, o Thiago costuma dizer que é o terror dos CEOs, porque significa que a companhia está muito pesada, né? A gente tem um ativo e um custo de folha de pagamento maior do que o lucro, né? Então, para esses grupos também vou conseguir aplicar esse terceiro teste aqui no Brasil. A regra Safe Harbor, pessoal, tem alguns pontos de atenção para a gente. Então, a primeira questão é que, pelo menos por enquanto, ele teria o término relativo aos números de 2026, né? Eu vou entregar as obrigações, eventualmente não recolher em 27, mas relativo aos números de 26, o que significa que em 2027, os números de 2027, eu já estaria no cálculo completo. Existe alguma discussão que a gente tem visto se iniciar ali um pouco na OCDE para eventualmente estender um pouco esse período de transição, considerando o grande desafio que tem se apresentado em implementar o Pilar 2, né? Tanto do ponto de vista prático quanto discussões políticas. Então, pode ser que tenha alguma extensão, mas nada muito firme por enquanto, tá? Por enquanto, a questão é que a gente termina em 2026, tá? Também existe alguma discussão sobre a gente ter a possibilidade de um safe harbor permanente, né? E aí, um desses testes, provavelmente o primeiro, né, que é esse teste de mínimos, que funciona, né, de uma maneira limitada a sua aplicação, pode ser que ele venha se tornar um safe harbor permanente para dispensar grupos, porque realmente é o que faz sentido. E a terceira regra que a gente tem que tomar muita atenção é que a regra Safe Harbor ela funciona com base, né, nesse princípio once out, always out. O que que significa isso? É que se nesse primeiro ano você não se atentar e não calcular, né, fazer esses testes e verificar que você está dentro do Safe Harbor e, portanto, for fazer o cálculo completo para esse primeiro ano, você tem que fazer o cálculo completo para sempre. Não pode aplicar no segundo. Então, precisa ter atenção para eventualmente ficar dentro do Safe Harbor, aplicar no primeiro ano para conseguir aplicar no segundo. Tá? Então, alguns pontos de atenção aí. A gente vai olhar aqui agora com vocês e passar a detalhar que os cálculos da regra Safe Harbor, eles pretendem ter como base o CBCR, que é o Country by Country Report. Mas, pela própria descrição que eu fui fazendo ali dos testes com vocês, deu para perceber que isso não é uma verdade absoluta, né? Quando a gente começou a estudar as regras, a gente até ficou com essa impressão, nossa, o Safe Harbor vai ser super simplificado, porque eu vou olhar para o meu CBCR e, né, tô feito, apliquei o teste. Mas a gente consegue olhar para o CBCR para aplicar o teste do de minimis e o teste da alíquota efetiva, e ainda da alíquota efetiva a gente vai ver que a gente tem que fazer alguns ajustes no CBCR. A exclusão do lucro baseada na substância, que é o último teste, as informações para eu fazer esses cálculos, elas não estão disponíveis no CBCR. Então a gente vai precisar de alguns outros documentos, né, e demonstrações financeiras consolidadas.
De toda forma, pessoal, o subsidiar, para fins de eu conseguir aplicar o teste da alíquota efetiva ou o teste do de minimis, ou até iniciar os meus cálculos da exclusão do lucro baseado na substância, ele precisa ser um subsidiar qualificado. E o que que significa esse subsidiar ser qualificado? É ele ser baseado em demonstração financeira consolidada. A gente não pode ter um CBCR baseado em, ainda que tenha se iniciado a demonstração financeira consolidada, mas que tenha sido feito algum ajuste gerencial por conta, né, de adaptações intragrupo. E isso a gente também tem visto na prática que pode ser um problema para grupos multinacionais, porque o que que acontece? Muitas vezes as entidades brasileiras elas não são a entidade final, né, controladora final, ou a UPI, não está situada aqui no Brasil. E às vezes as entidades brasileiras, integrantes do grupo multinacional, não participam da entrega do subsidiário, né? Elas atuam de uma forma muito passiva. Então, o que acontece? Ela disponibiliza as informações relativas ao Brasil, mas a entidade lá fora, como que ela trata essa informação, como que ela ajusta, se ela faz alguma adaptação para, né, trazer uma consolidação ali dentro do grupo, a entidade brasileira não fica sabendo. E o que a gente tem percebido é, isso não vai poder acontecer agora nesse contexto de Pilar 2 e aplicar Safe Harbor. As entidades brasileiras vão precisar participar de uma forma mais ativa da entrega do subsidiário para garantir que o subsidiário seja qualificado. E aí um desafio adicional que a gente percebe nesse processo é que a entrega do subsidiário lá fora, muitas vezes ela é num prazo muito mais estendido do que a gente vai precisar calcular o Pilar 2 aqui no Brasil. Então, para as entidades, né, a gente já está com as regras vigentes, vale para janeiro a dezembro de 2025, e a gente vai fazer a entrega desses cálculos ou do teste Safe Harbor em julho de 27. E o CBCR da França, né, dos países da Europa, vão ser entregues lá em 2027 para frente. Então, eu vou me basear em algo que ainda não está pronto, por isso que eu vou ter que ter mais atenção ainda para quando a entidade lá fora for entregar esse CBCR, eu ter certeza que ela vai entregar as mesmas informações que eu utilizei para o meu cálculo do Pilar 2 aqui no Brasil. Vamos falar das outras diferenças que a gente tem entre o CIPSIAR e o cálculo completo, Thiago, para mostrar, inclusive, como é importante a gente se atentar e aplicar o Safe Harbor nesses primeiros anos, certo? Com certeza. Só, só colocando já algumas perguntas que já surgiram aqui no Q&A, eu já estou respondendo. É, Ótimo. a gente tem a questão de misturar lucros com prejuízos. Então, isso se aplica tanto para a Globi, e aí quando eu falo Globi é o cálculo completo, quanto para o Safe Harbor que a gente está falando aqui. Então, a gente vai mostrar alguns exemplos de CBCR, e quando a gente não é a UPI, Brasil não é a UPI, ou seja, a controladora final, nós não temos essas informações aqui dentro de casa. Essas informações são fornecidas pela controladora final lá no CBCR, eventualmente de quem é a controladora final do grupo. E isso sim acontece. Você somando as entidades, você vai fazer um blend de lucros e prejuízos, tá? E aí, igual a Andresa comentou, quando a gente tem situações em que o lucro é menor do que o tamanho de ativos tangíveis mais folha de pagamento, que é a substância, multiplicado por um percentual, automaticamente ela se pressupõe que ela tenha um adicional de CSLL, um top-up tax zero, tá? E aí você está dentro do Safe Harbor, você não tem o que pagar. Isso também vai se aplicar, que eu estou respondendo agora, quando você tem uma ETR negativa, tá? Que é o caso em que você tem prejuízo e, eventualmente, um imposto positivo. Então, nesses casos, você também se enquadraria no Safe Harbor aqui, tá? Que Isso para mais? o grupo como um todo, né, Thiago? Para todas as entidades do Brasil. Isso, para a jurisdição Brasil. Então, você não está olhando só a alíquota efetiva de um CNPJ, você está olhando a alíquota efetiva do Brasil, somada a todas as entidades. Aí um outro ponto que colocaram aqui, ano fiscal. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui na apresentação, mas ano fiscal é um item que tem bastante discussão de descasamento de períodos, tá? Então, muitas vezes a nossa controladora final reporta em junho, julho, junho, então na metade do ano. E nós aqui, Brasil, temos o nosso período societário para fins de divulgação de DF, janeiro, dezembro, tá? A Receita Federal, na IN, construiu a possibilidade para que nós façamos os cálculos de informações para a Globi
utilizando o período doméstico brasileiro, que é o período fiscal em que a gente apresenta esse CF. Então, vocês concordam que empresas cujo período é junho, julho ou março, para as empresas do agro, por exemplo, elas continuam entregando esse CF no período que a Receita Federal pede, janeiro, dezembro, tá bom? Então, na nossa legislação da IN, o Safe Harbor pode ser feito sim com o período para atender a Receita Federal do Brasil. Isso, inclusive, era uma discussão que eu tinha e que eu fiz alguns questionamentos para o pessoal da Receita Federal. E isso ainda está sendo aprimorado dentro da IN, que é o conceito do ano fiscal para aplicar ele dentro das regras aqui do Globi. Isso vai valer tanto para Safe Harbor quanto para o cálculo Globi, tá? Eu entendo que hoje, na forma como a IN está escrita, nós teríamos sim um descasamento entre o que a matriz entrega em relação à jurisdição Brasil, período dela societário, que pode ser junho, julho, ou março, abril, em relação ao que nós podemos entregar aqui e atender a Receita Federal do Brasil para fins de cálculo de Safe Harbor e Globi, tá? Isso é um resultado, um output que a OCDE coloca como assim, não desejável, tá? Mas enfim, essa é uma discussão mais teórica e de atender sim as regras do Globi ou não, tá? Aí vamos seguir. CBCR e Globi. Deixa eu pegar o controle aqui, Dre. Então, qual que é o primeiro ponto aqui, né? O CBCR, ele é a declaração país a país aqui, tem uma IN específica dela para endereçar esse assunto aqui internamente no país. E é diferente as informações que a gente precisa colocar no CBCR que a OCDE estipulou e que a IENES também estipulou, que é a nossa RSGT, as regras simplificadoras Global de transição, tá? E tem muita diferença dessas informações em relação ao GloBE, ao cálculo completo. Vamos passar primeiro aqui algumas informações, né? O threshold, né, o limite das entidades, dos grupos multinacionais que estão enquadrados. Para você entregar um CBCR, você tem que passar de 750 milhões de euros no ano anterior. Então agora a gente está em 25, em 24 você passou de 2.750 milhões de euros, tem que entregar CBCR. Para fins de Globi, a regra é dois dos últimos 4 anos. Então o que que acontece? A OCDE previu isso. Um grupo multinacional que eventualmente não precisa entregar CBCR para o ano calendário 2024, por exemplo, mas está sujeito ao Globe. Por quê? Porque ele ultrapassou os thresholds em 2 dos últimos 4 anos. Essas situações são sim previstas, tá? E nesses casos, muitas vezes a OCDE recomenda que as legislações dos países eh, deem um enforcement e peçam a entrega do CBCR, tá? Que mais? A gente tem situações em que entidades podem ser consideradas numa jurisdição para CBCR e não ser considerada para fins de Globe. Então, muitas vezes, as entidades é, do CBCR são aquelas entidades listadas na jurisdição. E para fins de Globe, a regra é que elas são consolidadas dentro da demonstração financeira. Essa questão da consolidação diz muito em relação a controle. E aqui a gente fala de controle do conceito contábil, né, de CPC 36 para fins de consolidação. E não é o mesmo que o CBCR adota, tá? Então não é incomum você ver uma entidade numa jurisdição do CBCR e numa outra jurisdição para fins de Globe, tá? Temos que tomar cuidado com isso. E o que a Andressa já comentou, fonte de dados. O CBCR ele não é tão vamos dizer, é, não correto, né? Mas ele não A gente não se coloca preocupava muito com ele, né, Thiago? Porque a gente isso, não tinha grandes consequências, né, do nível de informação que se apresentava, das fontes das informações. isso. Você poderia buscar diferentes fontes de informações. Então, o que a gente colocou ali, os reporting packages de consolidação, seja ele em qual gap demonstrações financeira individual, regulatória, contas gerenciais dentro do grupo. E o Globi padronizou isso de modo que a gente sempre pegue o IFRS da consolidação da controladora final,
de modo a garantir um standard, né, um padrão para cada uma das empresas. Conformidade. Diferenças, então, vamos passar aqui. A gente tem questão de câmbio. Então, no CBCR, você não faz remensuração de câmbio, no Globi você faz. Então, por exemplo, o Brasil tem a regra de você pegar a média do último ano, a média do mês de dezembro, por exemplo. Então, você pega a média do câmbio real para euro para fazer essa remensuração para você chegar no threshold de 750 milhões de euros. Isso é uma exigência das regras Globi. Isso não existe para CBCR. A gente tem reestruturações societárias, tá? Você não tem essas mudanças de reestruturações societárias, você não considera no Globi, tem algumas situações, desculpa, não considera no CBCR, tem algumas situações que você tem que fazer o ajuste. Para fins de Globi, você tem que fazer os expurgos de quando você tem entradas e saídas de entidades constituintes para fins de cálculo da jurisdição, tá? Entidades mantidas para venda. Então, quando você tem uma participação societária, você tira ela do grupo de investimento e coloca ela num grupo de entidade mantida para venda. No Globi, a gente vai tratar essa entidade sim e ajustar ela como mantida para venda. No CBCR, elas não vão ser inclusas, tá? E por fim, residência fiscal. Pode ter mudanças de residência fiscal das entidades ao longo do ano, de modo que uma entidade é considerada em CBCR e não é considerada no Globi, tá? Então pode ver que pode parece simples, mas tem várias nuances para você considerar dentro do Safe Harbor. Via de regra, ele é muito mais simples do que o Globi, mas tem algumas questões de fonte de informação que em um caso considera, em outros não. Vamos para essas diferenças. Então, nesse primeiro quadro, a gente tem diferenças na grandeza lucro antes dos impostos, que é o nosso LAIR. Então, na primeira coluna ali, eu tenho o Lair Cibiciar, origem, né, raiz ali que foi introduzido, né, para preencher a declaração país a país. O Lair do Transitional Safe Harbor, que é o que a gente colocou ali, tá? E a última coluna no Globi, que seria o lucro prejuízo Globi, tá? Então, por exemplo, operações intercompany internacionais. Então, todos os lucros dessas operações, eles estão em todas as grandezas de lucro para cada uma dessas itens. Agora, quando a gente fala de operações intercompanies domésticas, eles também estão dentro, tá? Mas a jurisdição da controladora final, em alguns casos, para o CBCR, pode excluir. No Globe Income, a gente tem uma opção determinada dentro da regra que a gente pode excluir esses eventuais lucros, tá? Equivalência sempre foi uma grande discussão se equivalência entrava ou não entrava. A equivalência no CBCR teve uma recente informação no atualização do guidance de CBCR de 22, falando, ó, gente, equivalência realmente não pode entrar. O que que acontecia? Se você colocar as equivalências dentro das entidades e você também soma a entidade investida, a gente tem um double counting, né? A gente vai ter uma dupla contagem do eventual lucro dentro da mesma jurisdição, de modo que o CBCR agora também pede para tirar. E para Safe Harbor e Globe Income, há previsão expressa para retirar também, tá? Ajustes de TP reconhecidos no resultado. Então, aquelas notas de débito, né? Aqueles ajustes que a gente tem nas regras de TP ou CDE, quando eles são contabilizados diretos na DRE, a gente não precisa tirar lá no CBCR. No Globe Income tem previsão para você, de acordo com as regras, né? Então, quando tem ajustes de um lado e do outro, tem situações em que você pode ser requisitado a retirar essa eventual despesa ou receita, depender de como foi contabilizado, tá? Ajustes cambiais para traduzir saldos contábeis em moeda funcional, tá? Então, aqui a gente tem qual taxa utilizar para traduzir um balanço em moeda local para, eventualmente, uma moeda única para fim de se viciar. Vamos pegar aqui, por exemplo, o euro. Então, você usa médias contábeis para fins de se viciar e você usa as taxas cambiais para fins de consolidação. Então, tem diferenças nas regras contábeis na hora de você fazer essas conversões, tá? E os famosos dividendos intragrupo, tá? Que aqui no Brasil a gente acaba não vendo muito, né? Porque o dividendo ele sempre é pego dentro do MAP, tá? Porque a gente usa nas DFs individuais as IFRS, mas quando não tem MAP,
muitas vezes a distribuição de dividendos acaba impactando ou não o resultado, e aqui, para fins de CBCR e Globe Income, a gente sempre vai expurgá-los, tá? Vamos avançar. Aí, falamos da grandeza, lucro, prejuízo. Vamos falar agora dos tributos abrangidos. Aqui a gente tem também a questão do IFRIC 23. O IFRIC 23 é aquela do Uncertain Tax Positions, ou seja, incertezas no tratamento sobre o lucro. Em todas elas a gente tem que expurgar, tá? Então, se você tem uma linha na linha de despesa de imposto de renda em que você contabilizou essa determinação contábil, você expurga para todos os casos. O famoso diferido, entra ou não entra diferido? No CBCR, originalmente, ele não entra. Então, até onde as empresas estavam colocando no CBCR delas, estava só entrando na linha de imposto de renda corrente. Agora, por expressa determinação das regras de Safe Harbor aqui do Pillar 2, você precisa colocar o diferido. Então, isso é um dos itens que antes as empresas não davam muita atenção para o CBCR, colocava qualquer número lá, os números que estavam mais fáceis e disponíveis, e agora a gente tem regras específicas para considerar ou não. E os tributos abrangidos para fins de Globe entra o diferido, e além de entrar o diferido, ele tem o recast a 15%, que é a remensuração do diferido a 15%. Não vou entrar nesse detalhe, a gente pode falar mais no detalhe sobre isso em outros webinars. E em IR-fonte, a gente tem algumas situações que os IR-fontes, nas remessas de juros e royalties, eles caem no resultado. Caiu no resultado, pode sim considerar como um tributo abrangido em todas as situações, tá? Dividendos intragrupo. Então, igual a gente falou na linha de lucro, a gente também fala dos impostos incidentes sobre esses dividendos intragrupo. Então, como que funciona a regra geral de Globe? Sempre quando a entidade que distribui, então eu coloquei ali na linha, para a entidade acionista, esses dividendos intragrupo, os impostos incidentes, eles vão entrar ali no Safe Harbor, tá? Mas para fins de Globe, você tem que expurgar. Eles têm que acompanhar sempre a entidade que distribui, tá? É um trick ali das regras Globe, mas via de regra, quem é o contribuinte daquele imposto é quem recebeu a renda, né? Quem recebeu o dividendo. Então, em tese, no nosso caso aqui, um IR-Fundo JCP, ele é alocado para o acionista, mas para fins de Globe, ele é alocado para a entidade que distribui. Isso vai acontecer a mesma coisa para a regra de TBU, tá? Então, na regra de TBU, a controladora, ela, vamos dizer assim, tributa pelas regras CFC aqueles lucros das entidades abaixo dela. E elas contabilizam e elas registram esse liability, né, esse passivo que elas tiveram. Para fins de Globe, não. Você tem que ajustar. Então, vê ali que a gente colocou o Vzinho para a entidade controlada, que é o famoso push-down dos impostos. Então, para fins de Globe, você tem que fazer esse push-down. No CBCR, você não precisa fazer. Então, vocês veem como essas semelhanças e diferenças, gente, podem sobremaneira impactar a sua alíquota efetiva. Então, a sua alíquota efetiva Safe Harbor pode ser completamente diferente da sua alíquota efetiva Globe. Então, muitas empresas às vezes, não estou no Safe Harbor, estou com a alíquota abaixo de 15. Poxa, se você fizer o cálculo completo, pode ser que você esteja acima. Tem eleições que você pode fazer que você mude essa situação, tá? E aí, só para terminar, acho que a gente está até passando um pouco do tempo, né? Tributos reconhecidos no ajuste de avaliação patrimonial, que a gente chama de OCI, que é contra PL. Então, em todos você não precisa reconhecer ali nos tributos abrangidos, vai ficar lá no PL bonitinho. E o Valuation Allowance, para fins de tributos abrangidos no Safe Harbor, eu considero o Valuation Allowance, isso é muito importante. Para fins de Globe, eu não considero eles para fazer o diferido ativo de itens que a gente não vai recuperar, tá? Vamos seguir? Bora. Peraí, deve estar pensando aqui. Acho que agora vai, se você quiser tentar. Oi? Senão eu passo aqui. Ainda não. Agora foi. Tá comigo. É que demora aqui, gente. Mas vamos É. lá. É, ITR simplificada. Aí o que que a gente quer mostrar aqui para você? A gente já tem feito vários cálculos de Safe Harbor
E, via de regra, ele é muito mais simples. Mas tem itens de ajustes que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer. Então, o que que a gente trouxe aqui? Os artigos 130 e 131 lá da IN trazem esses ajustes. Então, a gente tem exemplos. AVJ e impairment acima de 50 milhões de euros. Então, em reais vai dar mais, um pouco mais de quase 300 milhões de reais. Por quê? Porque tem muita empresa que vai lá, faz um impairment, despesa um valor ou tem uma reversão de impairment, isso afeta sobremaneira o lucro dela, tá? Muitas vezes até distorce, fica negativo ali quanto efetivo. A OCDE olhou isso e falou assim, gente, ó, para esses casos muito grandes e gritantes, ajusta também no Safe Harbor. Efeitos de método de aquisição, o famoso combinação de negócios. Então, quando você tem aquisição e de empresas, desdobramento do custo de aquisição, todos esses efeitos, para fins de Safe Harbor aqui, também devem ser expurgados. Isso também acontece no Globi, tá? A gente tem ganho sem perda correspondente, né, entre entidades constituintes, são aquelas vendas intercompany, eventualmente participações ou de bens e ativos. E quando a gente tem registro de duplicidade de despesas ou perdas, tá? Aí no lucro. Vai ser muito semelhante à grandeza de tributos abrangidos, tá? Então a gente vai partir lá dos tributos abrangidos da DPP e vai fazer eventuais ajustes. Então, itens que não são tributos abrangidos, a gente tem as posições fiscais incertas, igual eu já mostrei para vocês, que é o IFRIC 23. A gente tem ajustes de exercícios anteriores, situações específicas e valores específicos, o método de aquisição e reconhecimento duplicado de tributos. Então veja que parece, nossa, Lino, tranquilo, só vou lá pegar a linha, a despesa, pegar o meu lucro, dividir um pelo outro, fiquei acima de 15, no caso aqui 25 de acima de 16, tô bem, tô no Safe Harbor. Cuidado, veja qual é a sua fonte de informação que a gente falou até agora e veja esses eventuais ajustes bastante específicos, mas se a gente tiver, tem que considerar aqui no Safe Harbor, tá? E exemplo para tangibilizar isso, tá, gente? A gente trouxe aqui um exemplo de Safe Harbor da França, tá? Então, na França eles têm a forma específica. Como que é o nosso CBCR aqui Brasil? Bloco W, tá? Nosso bloco W Brasil. E aqui um resumo do CBCR em que a gente apresenta todos os países e a gente vai compilar todas essas informações, tá? Só para comentar ali rapidinho, Thiago, dá para perceber que o CBCR tem um número muito pequeno de informações, né? Basicamente, a gente vai informar o total do imposto pago aqui no Brasil, lucro, prejuízo, etc. Por isso que a gente tem dito que dá para a gente fazer o cálculo do teste da alíquota efetiva, né, Thiago? Mas o teste do lucro baseado na substância, por exemplo, o CBCR não tem informação suficiente para a gente conseguir fazer aquele cálculo, então a gente vai ter que voltar para a demonstração consolidada para obter as informações. Pode seguir Perfeito. aí. Esse você quer falar do lucro baseado na substância da Sim. empresa? Então, Vamos lá. só para reforçar um pouco aqui, né? E a gente tinha dito que a gente ia detalhar um pouco mais como é que a gente faz esse cálculo da exclusão do lucro baseado na substância. Então, a gente tem basicamente duas grandezas, né? A gente vai fazer a exclusão baseada na folha de pagamento, que a gente vai eleger, a gente vai pegar todos os custos que a legislação considera como elegíveis da folha de pagamento, a gente já vai detalhar isso com vocês, o que eu posso considerar. Vou aplicar um percentual, que é um percentual dado pelas regras da OCDE, que o Brasil adotou 100%. A ideia é que a gente pudesse utilizar 5% dos custos elegíveis de folha de pagamento. Mas como também a gente está falando de uma regra de transição, vocês vão perceber que a OCDE foi dando um percentual maior até a gente chegar no 5%. Agora, por exemplo, a gente está com aquele percentual de 7,6, tá? E a exclusão do lucro baseada nos ativos tangíveis, também a gente vai pegar basicamente o valor dos ativos tangíveis, é a média do ano, excluído depreciação, a gente já mostra também o conceito mais detalhado e também vamos aplicar um percentual. Aqui também a ideia é que ao final a gente chegue nos 5%, né, para fazer o cálculo completo. Até porque essa grandeza toda que a gente está falando aqui do lucro baseado na substância, ele não vale só para o Safe Harbor. Depois, essa grandeza também vai valer para o cálculo completo, para a gente fazer uma exclusão do valor da base do lucro Globi que eu calculo, tá? Então, por isso que todo esse cálculo que a gente vai mostrar aqui para vocês vai permanecer no cálculo completo. É que se eu conseguir atingir essas métricas, eu também consigo atingir o Safe Harbor.
Então, basicamente, eu vou somar esse 5, né, lá ao final, 5% do custo da folha, hoje 7,6, ou 5% do valor dos ativos tangíveis, hoje 9,6. Vou aplicar o lucro, vou somar essas duas grandezas e chegar no lucro baseado na substância. Esse é o montante que eu vou considerar para fins do meu teste Safe Harbor. Se essa soma for maior do que o lucro, eu estou dentro da regra Safe Harbor. Vamos detalhar então o conceito, Thiago, e a gente depois fala sobre as dificuldades. É, a folha de pagamento, basicamente, eu vou pegar todos os custos relacionados aos empregados elegíveis, e aí, basicamente, os empregados elegíveis, a legislação considera todos aqueles que trabalham para o grupo multinacional. A gente tem situações em que os empregados acabam trabalhando para várias entidades, e entidades tanto do Brasil como entidades lá de fora. A legislação dispõe, né, as regras da OCDE que foram adaptadas pelo Brasil. Diz que eu posso considerar os custos desse funcionário se ele se dedicar a mais de 50% do tempo dele para o grupo multinacional do Brasil. A gente sabe que esse conceito é um grande desafio, né, para quem trabalha com cost sharing e sabe dos grupos multinacionais, as dificuldades que a gente tem para trazer essas regras, muito para muitos grupos, mesmo quando a gente faz um cost sharing intragrupo, dificilmente a gente faz isso baseado em horas, já que não é uma métrica fácil de você né, estabelecer ali dentro do grupo. Muitas vezes a gente faz os cost sharing com base em outros critérios indiretos que são de mais fáceis adaptação. Mas, para fins de cumprimento da regra do Pilar 2, se eventualmente eu tiver funcionários que trabalham para o grupo, mas trabalham para entidades que estão fora do Brasil, eu vou precisar trazer alguma forma de metrificar quantas horas esse empregado está dedicado ao grupo brasileiro para conseguir considerar os custos dele, dentro desse critério do lucro baseado na substância, tá? O que que eu vou considerar como custo, né? Não só o valor da folha e aí salários, mas também posso incluir todos os bônus, qualquer benefício que é pago para o funcionário, todos os gastos relacionados ao funcionário, incluindo os custos com os tributos incidentes sobre a folha. Então, né, aqui no nosso caso, a contribuição patronal, os tributos que incidem, FGTS, custos, encargos trabalhistas, todos esses valores podem ser considerados dentro desse custo dos empregados elegíveis com a folha. E aí, como eu comentei com vocês, o carve-out da folha, a ideia é ele chegar lá nos 5% lá em 2033, né? É um decréscimo. Aqui no Brasil a gente começou em 2025, então hoje eu posso considerar 9,6 da folha de pagamento para fins, de tanto aplicar o teste Safe Harbor quanto o cálculo completo. E no caso dos ativos tangíveis, a ideia é que eu considere a soma dos valores relacionados aos ativos imobilizados, recursos naturais localizados na jurisdição, direito de uso de arrendatário, licença ou acordo similar. Tiago já vai comentar também com vocês as controvérsias que tem em relação a isso e qual que é a grandeza que a gente vai considerar, né, para fim de determinar o valor do ativo tangível. Eu vou considerar o valor contábil dos ativos e a média no ano, a média no início e a média ao final do ano, né, para a gente ter um valor líquido da depreciação, exaustão e amortização relacionados a esses ativos tangíveis. Também aqui, né, a ideia é que a partir de 2033 eu considere 5% do valor do meu ativo tangível, mas agora em 2025 a gente está naquele percentual de 7,6. Acho que até eu falei ao contrário, né, no slide anterior. Então é 9,6 da folha de pagamento e 7,6 do ativo tangível. Isso é o que a gente vai poder considerar para esse primeiro ano, para fim de aplicação do teste Safe Harbor. Vou passar aqui, Thiago, para você continuar. Pode ir. Você está no mudo. Então, abrindo essas informações aí em relação à folha de pagamento e depois ativos tangíveis, né? Um dos itens que a gente colocou aqui são os custos capitalizados. Só cuidado que quando a gente tem gastos com funcionários, é, se eles já foram capitalizados lá no ativo tangível, eu já não posso usar ele aqui na folha. Então, a IN é bem expressa nisso. Então, exemplos.
quando a gente tem a construção de uma fábrica, itens em que a contabilidade permite que você capitalize no ativo tangível os salários dos funcionários que estão envolvidos na construção daquele item, esses gastos, a contabilidade permite que você capitalize ele. O que significa capitalizar? Deixar ele contabilizado ali junto com o ativo tangível. Vocês concordam que se eu utilizar ele aqui na minha folha de pagamento, ele vai estar também lá no meu ativo tangível? O que que a gente tem que fazer? Tem que expurgar esses salários que estão na minha folha de pagamento, mas que contabilmente foram capitalizados, tá? Aqui na parte de folha de pagamento, tá? Empresa pré-operacional também tem essa situação, né, Tiago? Quando ainda não entrou em operação, os custos acabam indo para lá no ativo tangível, justamente porque se você despesasse agora ia acabar ficando com prejuízo fiscal, então a ideia é que você consiga despesar mais para frente. Exatamente. A questão do período do empregado, então, passou de 50% do tempo, pode pegar toda a folha salarial dele, igual a Andressa já adiantou. E menos de 50 você vai fazer proporcional. Então veja que pode ser um cálculo bem complexo e chatinho, tá? Você tem que pegar a sua folha e verificar se tem essas situações para você não, vamos dizer assim, superdimensionar a sua folha para esses funcionários, tá? Os empregados, né, inclusive em regime parcial, e a controvérsia é justamente terceirizados entrariam nesse conceito de empregados para fins de folha de pagamento? Via de regra, a regra é que você consiga controlar, você consiga dirigir aqueles terceirizados, de modo que você tenha poderes para dar ordens, enfim, e Exato. determinar carga horária e quanto que eles vão trabalhar na sua empresa. Se essa direção não for feita por você, for feita pela uma empresa terceira, a qual esses terceirizados devem se reportar, nesses casos a regra diz, ó, não compute os terceirizados como folha de pagamento para fins de é, lucro baseado na substância aqui, tá? Acho que Algum o comentário conceito isso aqui é aqui? muito próximo, de cessão de mão de obra, né, Thiago? Então, a gente sabe que eu considero, né, que eu tenho controle, direção, subordinação, né? Os empregados têm subordinação. Nesse caso, a legislação vai considerar, para fins, né, de aplicação do Pilar 2, como se eles fossem seus empregados, de forma similar aos seus empregados, se você tem direção e controle sobre esses funcionários. Se isso não for o caso, né, se é um terceirizado, mas que você não tem qualquer ingerência sobre as atividades e o trabalho dele, aí os custos incorridos com esses colaboradores, né, funcionários, ele não vai poder ser considerado aqui no cálculo que a gente está detalhando. Seguindo aqui, então, igual a gente já tinha comentado, salários, benefícios, acessórios, né, que seguro saúde e previdência, os próprios tributos incidentes e próprio plano baseado em ações, independente da opção que a gente tenha feito para cálculo Globee ali, tá? Exato, é o valor total. Isso, total. E aí vamos para os ativos tangíveis. Os ativos tangíveis, então, o primeiro conceito é de localização. Então, tijolo está localizado na jurisdição mais de 50% do período dentro do grupo, por exemplo, ele pode ser considerado inteiro, e se ele ficar menos de 50%, é apenas proporcional. Exemplos, quando a gente faz alienação de algum ativo, uma máquina, de uma fábrica, veículos, enfim, esses a gente tem que ter cuidado na hora de compor esses eventuais valores, tá? Que mais? Definição, né? Quais ativos que entram? Então, via de regras imobilizados, recursos naturais, eu coloco aqui ativos biológicos, tá? Eu entendo que entra, é da própria natureza, né, das empresas que têm esses recursos naturais, os ativos biológicos, estarem no seu ativo, não imobilizado, mas no próprio grupo de biológicos, serem considerados aqui para fins de cálculo da substância. Direito de uso do arrendatário. Então, o direito de uso, apesar de ser, por exemplo, um aluguel, ele está no meu ativo e a previsão do Globee e aqui para Safe Harbor também é de que eu posso considerá-lo, tá? Tem alguns detalhezinhos para o arrendador, a gente já entra lá. E aqui a gente entra na parte de concessões, né? A IN fala licença ou acordo similar com o governo para uso de bens imóveis ou exploração de recursos naturais. Então, quais tipos de concessões a gente poderia utilizar? Exemplo,
A gente tem concessões em que os ativos não são classificados como um ativo financeiro, são classificados como ativo financeiro, ou em outros casos são classificados como ativo intangível, tá? Então, para alguns casos pode haver controvérsias se o total daquele valor ele pode entrar nos ativos tangíveis ou não. Via de regra, eu entendo que sim. Isso daqui, esse tipo de situação se enquadraria nesse caso aqui de licença ou acordo similar com o governo, tá? O cálculo. Então, aqui tem o trick, né? O cálculo ele é a média dos valores contábeis líquidos. Então, se eu tenho um mobilizado de 100 e a depreciação dele é 90, o ativo tangível não é 100, gente. O ativo tangível é 10, porque ele tem que estar líquido da depreciação. Aquele item já foi depreciado. E não só isso, eu não vou pegar o valor do saldo final do ano. Eu vou pegar a média dos valores contábeis do início ao fim. Então, início, zero. Fim, 100. A média, zero mais 100 vai dar 50, tá? Não é mensal, é do início ao fim. Essa é a metodologia de Só corrigir cálculo, tá? um pontinho, Thiago, acho que é no início e no fim, tá? A legislação não usa a expressão ao, então eu imagino que eu vou pegar, né, Isso. janeiro, dezembro e vou fazer a média. Exato, exato. Se no meio do período entrou valor, saiu valor, você vai pegar o início e o fim. Pode acontecer várias coisas ali no meio, tá? E a gente já tem visto casos assim. Inclui os valores capitalizados, igual eu comentei lá na folha de pagamento. Se na folha de pagamento eu tirei, aqui no tangível eu incluo, tá? Aqui uma questão específica, né? Toda a regra Globee fala para você expurgar efeitos de combinação de negócios. Aqui é o único lugar que se permite. Então, por exemplo, a mais-valia de aquisição que está dentro do seu grupo é permitido que você considere isso como ativo tangível, né? Classificado no grupo de tangíveis, tá? E os AVJ subsequentes, que são marcados do seu tangível, esse sim você tem que desconsiderar. Então, aqui vai entrar mais nos tangíveis registrados a custo amortizado, tá? Tem uma Ah, pergunta aqui, Thiago, enquanto você claro. vai respirando aí, é sobre consórcio, né? Se a gente detém uma parte dos ativos, porque eu sou integrante do consórcio, se eu poderia considerar. Olha, acho que sem prejuízo da gente refletir, ver se tem alguma impossibilidade ali na norma, mas em princípio entendo que daria para a gente considerar sim. Maravilha. Atenções, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Ativos mantidos para venda, igual eu comentei lá no início, que no Subsidiar a gente expurga. Aqui também, desculpa, no Globi a gente expurga. Aqui a gente também tem que expurgar para fins de ativos tangíveis. Então, se eu tenho uma fábrica que saiu do grupo imobilizado, está sendo vendida, ela não pode ser considerada nos ativos tangíveis, tá? E o arrendamento tem um trick ali, por quê? Porque às vezes você não passa o controle, a transferência dos riscos e benefícios num contrato de arrendamento. E nesses casos, quando você tem o direito de uso do arrendatário, o arrendador pode pegar o líquido do valor que ficou ainda com ele, pelo caso dele não ter transferido substancialmente, de acordo com a norma contábil, os riscos e benefícios, ele pode ficar com o líquido e considerar isso nos ativos tangíveis, tá? Aí eu coloco uma questão ali que muitas vezes a gente tem os arrendamentos que são intragrupo. Então, imagina uma empresa arrendando para uma outra empresa dentro do próprio grupo, tá? Nesses casos, a gente tem que eliminar, que esses arrendamentos são eliminados na consolidação. Eu posso considerá-los para fins de ativos tangíveis aqui, o direito de uso de uma e o valor do arrendamento na arrendadora. Então, essas questões também são controvérsias que a gente tem que endereçar na prática, tá? Para finalizar, temos um minuto aí, a gente combinou em uma hora. Vamos falar um pouco de obrigações acessórias, talvez seja um tema bem interessante. Vamos passar rapidamente aqui, mas que a gente quer dividir com vocês, né? Tem um grande descasamento entre as regras Globe e o que a IN previu. A IN previu que o pagamento do nosso adicional do CSLL vai ser até o sétimo mês. E aí, colocando para vocês que isso foi pensado pela Receita Federal para casar com a entrega da SCF. Então, tudo indica que essa GIR, né, que é o Global Information Return, que a Receita Federal vai criar, vai ficar casado com a entrega da ECF. Nós acreditamos que vai ter um novo bloco W.
vai ser o bloco de Globi. O ponto é que, gente, vocês concordam que para uma empresa controlada lá fora, imagina uma empresa, um grupo multinacional que tem as operações aqui no Brasil e o controle, por exemplo, fica na Europa. A Europa já entrega o CBCR dela da jurisdição Brasil, tá? E o que que diz as regras? As regras, elas falam que você pode eventualmente determinar cada país que tem direitos de tributação, que é taxing rights, ele pode sim criar uma GIR só para ele, que é o nosso caso do nosso QGMTT brasileiro adicional do CSLL. Então, mesmo que lá fora, na Europa, já seja entregue as informações para Safe Harbor, lá o fisco brasileiro tem sim autorização para criar uma informação de Safe Harbor aqui no Brasil. Então, situações em que nós passamos o Safe Harbor, nós já fizemos eventual cálculo, pode ser que a nossa matriz entregue lá e aqui a gente também entregue. O que pode acontecer também é de o Brasil determinar essa entrega aqui e lá fora a gente falar, ó, o Brasil já está entregando as informações de GIR aqui, eu, matriz, não vou fazer uma dupla informação da jurisdição lá que eles já estão entregando. Então isso ainda está a ser moldado, tá? Lá na Europa eles já estão entregando a GIR referente a 24 para terminar agora em 25. Eu, se eu não me engano, o único país que vai entregar agora em 25 é a Bélgica, mas eles já estão fazendo isso. E em 26, provavelmente os países europeus em relação a de 24 já estão entregando a GIR. Nós vamos entregar ano que vem, só que já referente a 25. Um dos pleitos para alterar a IN é dar mais prazo, né, gente? Porque só a gente está com 7 meses. Os países estão aí de 15 a 18 meses para entregar a informação de Globi, seja ela completa, seja ela só aqui no Safe Harbor, tá? E gera até aquele descasamento que a gente comentou, né, Thiago? Como é que eu vou tratar algo que lá fora eu vou entregar tanto tempo para frente e se tiver acontecer alguma coisa ali no meio do caminho, né? Eu entreguei o meu safe harbor aqui considerando um número de CBCR que depois a matriz precisou ajustar. Como é que eu vou, será que eu vou conseguir então retificar a minha declaração aqui? Como é que eu faço? São questões que ainda ficarão para os Exato. próximos capítulos e trataremos nos próximos encontros sobre o tema. Exatamente. A questão da retificação, já preparei a informação Brasil, aí a matriz quer mudar, mas eu já entreguei SF aqui no Brasil. Como que a gente vai tratar essa informação? E se eu sair do Safe Harbor nesse novo cálculo e agora eventualmente eu tenho que fazer um completo? Então tem algumas questões que a gente tem que endereçar ainda para, enfim, para deixar alinhado com toda a Model Rules da OCDE, tá? Mas algum Posso assunto que eu parar de esqueci? compartilhar aqui? Não, acho que Claro, claro. abordamos tudo. Tem acho que uma última pergunta aqui. Deixa eu achar aqui. Para fins do cálculo Globi, quando realizo a venda de uma entidade durante o ano corrente, que faz parte do grupo na minha jurisdição, devo excluir o lucro ou prejuízo dela? Tem regras específicas, né, para a gente tratar isso. Proporcional, tá, gente? Então, a regra de reestruturação societária, e aí é cálculo Globi, não é a Safe Harbor, tá, gente? Para fins de Globi, quando entra ou sai uma entidade constituinte, é regra de consolidação. Então, se eu vendi hoje, dia 25/9, até ontem eu estava consolidando os resultados dela. A partir de 25/9, eu não estou mais consolidando os resultados dela. Então, a minha própria DF não vai mais capturar essas informações. O que pode ter alguns tricks é quando ela não ela deixa de ser consolidada, eu não tenho mais o controle, ela passa a ser equivalência. Aí tem alguns tricks que a gente tem que tomar cuidado para entradas e saídas de entidades constituintes, tá? Acho que tem pelo menos mais uma ali, Thiago, se você puder dar uma olhadinha, aí a gente Existe a encerra. previsão da aplicação de fallback clause de acordo com a lei brasileira. Não encontrei nenhuma previsão. De acordo com as regras globais, pode-se aplicar o padrão contábil da UPI em alguns cenários, sendo um deles quando a subsidiária não possui mesmo o ano calendário do Brasil. Vocês sabem responder? Então, a regra geral da OCDE, para você fazer o cálculo da ETR, é para você utilizar o gap contábil da UPI. Regra geral, tá? É, quando ela não tem o mesmo calendário, regra geral é você utilizar o ano calendário da UPI. Aí o ponto que eu coloquei lá no início é
No Brasil, domesticamente, a gente paga o imposto de renda janeiro, dezembro. Não importa se societariamente você reporta com outro período, tá? E aí, se você puder até explicar melhor o que é o fallback clause da lei, de acordo com a lei brasileira, eu agradeço. Esse acho que eu também não ouvi essa expressão ainda. Mas depois Não manda um e-mail ouvi. pra gente, eu acho que tem o nosso e-mail aí, a gente pode discutir mais no Tem. detalhe com vocês A aí. gente discute mais. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Como a gente comentou, essa é uma série mensal, então mês que vem estaremos aqui de novo comentando esses assuntos. Queria agradecer a participação e presença, todo mundo ficou até o final e a gente se vê em breve. Maravilha. E acompanha a gente nas redes sociais aí, principalmente no LinkedIn, que a gente divulga o próximo webinar para o mês de outubro, o tema, e aí a gente vai, enfim, tendo esses encontros para a gente discutindo pontos, e a gente agradece, discutindo pontos polêmicos, controvérsias, né? E a gente agradece a presença de vocês aí. Uma boa quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.